Opa, beleza? Dando continuidade à série dos exercícios fáceis do Elite Code. Hoje a gente vai resolver o 58, que é o Length of Last Word. Bom, esse é um exercício que ele tem bastante erro, né? Ele teve 5 milhões de tentativas e mais de quase 3 milhões de erros, só tem menos que 60% de aprovação, 3 milhões de erros, um exercício que é famoso, porém a galera erra muito ele. Ele é um exercício traiçoeiro. Ele envolve manipulação de strings, laços, algumas funções. Então vamos para ele aqui que eu vou explicar ele no Canvas, o esboço aqui, o que está sendo pedido. Bom, é o seguinte: nesse exercício é dado uma string, é string S, e essa string ela é uma frase e a gente tem que retornar a quantidade de letras da última palavra dessa frase. Então nesse caso a gente retornaria a palavra word e ela contém 5 letras. Então a gente tem que retornar a quantidade de letras dessa última palavra, que é 5. Então a gente contaria 5 e retorna 5. Agora indo para o segundo exemplo, que é a parte traiçoeira do exercício, às vezes a string ela pode ser toda bagunçada, né? Ela pode vir com os espaços antes, não é uma frase normal, né? Ela pode vir com dois espaços, ela pode terminar com espaços, e isso traz uma certa dificuldade para o exercício. A gente continua tendo que retornar a última palavra, que nesse caso aqui seria moon, e moon tem 4 letras, então a gente teria que retornar o número 4. Porém, para a gente dividir essa string, né, que é transformando ela numa lista, a gente teria algumas implicações. Porém, no código que eu vou fazer aqui vai ficar fácil. Então, o que o exercício pede? Última palavra da frase e quantidade de letras dessa última palavra. Bom, é isso que é pedido. Agora vamos ao exercício, né? Vamos ao código, né? A primeira coisa que eu tenho em mente é criar uma lista, e essa lista vai receber a string, porém em forma de lista. E a gente usa a função split. E a gente usa como argumento um espaço. Ou seja, aqui a gente vai quebrar a string por espaços em forma de lista. Debugando aqui, vou debugar para a gente realmente entender o que está acontecendo quando a gente cria essa variável lista. Então, vamos aqui. Vamos ao exemplo que ele deu, que é o Fly Me to the Moon. Então, quando a gente debuga, repara que... Opa, não retornei. Repara que a lista fica dessa forma, ó. A lista ela fica desse jeito aqui. Ela fica separada por espaços, né? E esses espaços são strings vazias, né? E o que a gente vai fazer agora? A gente cria um laço e percorre do final até o início. E quando cada caractere, né? Cada item da lista for diferente de um espaço vazio, a gente chega em moon e retorna moon. E subsequente a quantidade de letras da moon, né? Que é 4. Que é o exemplo que ele está dando aqui. Então vamos criar o laço for char em lista. E a gente usa esse comando aqui para percorrer do final ao início, que é o 2 pontos menos 1. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? A gente está do final para o início. A gente usa esse comando. A string está invertida aqui nesse caso, né? Então a gente vai for char em lista invertida, né? Do final para o início. Aí a gente cria uma condição. If char é diferente de um espaço vazio, ou seja, a gente anula, a gente pula o char quando ele é um espaço vazio. A gente retorna a palavra final, vamos botar aqui palavra, vamos botar aqui final, vai, última. Última recebe o char, ou seja, quando não é um string vazio, que é quando for moon, o última vai receber char. Mas o que poderia ter um problema, né? A gente iria sendo continuada o loop e a próxima, a última seria armazenado o D aqui, por exemplo, seria armazenado o to. Então, para isso não acontecer, a gente já dá um break aqui, né? E quando chega no moon, a gente interrompe o laço e a última é a palavra moon. Então vamos retornar aqui debugando. Tá aqui, perfeito. Chegamos na palavra moon. Mas o que ele quer é a quantidade de letras da moon, né? Então a gente usa a função len, que já vai retornar a quantidade de caracteres ou itens, o que quer que seja, que é a quantidade de letras, que é 4, que é moon. Vamos dar um play aqui, que é 4, aí tá aí. O exercício é esse. Então, recapitulando, a gente splita a string, cria um laço percorrendo splita a string transformando em lista, cria um laço percorrendo a lista do final para o início.
Quando for uma palavra, a gente chama uma variável última e adiciona nela essa palavra e retorna a quantidade de letras dessa última palavra. Bom, o exercício é esse. Vamos pro exercício aqui. Vamos rodar primeiro os casos do exemplo. Os casos do exemplo deram bons, aí sim. Agora vamos retornar todos os casos de teste, que acho que vai dar bom também. Deu bom, aí sim, com a melhor otimização. É um exercício que tem 3 milhões de erros, tem muito erro. E a gente tá retornando ele aqui com a melhor otimização, exercício curto. Nem parece que dá pra errar tanto assim, né? São 5 linhas de exercício. Bom, é isso. Ficamos até uma próxima aí. Valeu. Falou. Code comigo.